O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é o pão do céu. Muita coisa está dito aqui. O pão que os pais comeram no deserto foi capaz de alimentá-los neste tempo difícil de sair da terra do Egito, da escravidão, para a terra da liberdade, a terra prometida. Essa travessia é uma travessia custosa, uma travessia em que o povo sente fome. E eles comem do pão que Deus mesmo provê. Deus provê para mostrar-se como um Senhor que de fato liberta, mas também guarda o povo. Deus não arrancou o povo do Egito para morrer. Não, Ele alimenta esse povo. Mas agora, Jesus Cristo disse dele mesmo que Ele é o pão do céu, pão da vida eterna. E que quem come deste pão não morre, mas terá vida. O que significa isso? E ele diz mais: a minha carne eu a dou. Portanto, a vida de Jesus é pão. Carne, nas Sagradas Escrituras, significa isso, vida. A vida inteira de Jesus. Suas palavras, seus gestos, suas escolhas. Então, seguir Jesus, viver como Ele viveu, seguir seus passos, optar pelas escolhas que Ele fez, buscar na vida diária comportar-se como Jesus, isso tudo, configurar-se a Jesus, é comer do pão que é Jesus. Olhem bem, Jesus diz: eu sou o pão. Então é sua vida que alimenta, é sua vida que nos sustenta, é sua vida que é capaz de nos pôr de pé agora. É sua vida que tem condições de nos trazer mais vida. O Salmo em algum momento cantou isso: Deus nos dá vida, a vida de sua vida. Jesus nos dá a sua própria vida. É preciso se alimentar dela. Como nós temos nos alimentado da vida de Jesus? Como nós, na nossa vida diária, corrida, apressada, no meio dessa pandemia que estamos vivendo,
temos nos alimentado deste pão? A primeira leitura, por exemplo, mostra como o etíope se alimentou do pão da palavra. Filipe explicou a palavra para o escravo etíope, e aquela palavra o alimenta. Ele passa pelo batismo, encontra a liberdade no Cristo. Depois o Evangelho nos mostra que Jesus dá pão, multiplica o pão, divide o pão, e este pão sustenta, anima, e depois diz que a sua própria vida, quando seguida, é pão que alimenta. Como nós, essa talvez seja a pergunta fundamental, temos nos alimentado do Cristo, afinal? Nós podemos nos alimentar dele escutando a palavra, partilhando a palavra, rezando a palavra, porque não adianta só ter a Bíblia em casa, não é mesmo? É preciso meditá-la, estudá-la. Muitas vezes a gente não a compreende, como o escravo etíope, e precisa de outro que nos explique. Nós podemos nos alimentar do Cristo, não esquecendo jamais que ele é a chave que abre a Escritura. Notem o que Filipe fez. Filipe falou do Cristo a partir dos textos de Isaías. Então Jesus Cristo é a chave que abre tudo que parte de Jesus e volta para Jesus tem certeira correção. Agora, o que sai da vida de Jesus, o que não tem nada que ver com a vida de Jesus, esse é o critério para a gente saber que a interpretação vai mal. Tem gente que fala tanto de pecado que esquece que Deus é misericórdia e que Jesus falou de misericórdia. Então tem algo de errado nesse tipo de interpretação escriturística. Tem gente que é tão moralista com os textos, acrescenta pesos pesadíssimos no ombro dos outros. Tem algo de errado com esse tipo de interpretação que esconde ou que não revela, que não faz aparecer o rosto misericordioso de Deus que Jesus Cristo fez aparecer. E desse modo, toda interpretação que escorre para longe de Jesus não tem nada a ver com uma interpretação certeira das Sagradas Escrituras. Então, muito cuidado. A nossa busca precisa ser sempre pelo Cristo, porque Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que nos sustenta. Como nós temos vivido a caridade nesse momento? A solidariedade, nós que nos alimentamos de um pão que é comunhão, afinal. Que é isso que a gente diz. Esse pão é pão da comunhão. Esse pão faz da gente um só corpo. Nos une como irmãos. Como nós temos vivido essa fraternidade? Às vezes é devorando uns aos outros. Na violência, na agressividade, na mentira, na fofoca, no uso desmedido da língua ferina. Como nós temos vivido esta comunhão, afinal? Alimentamos-nos de Jesus Cristo para olhar como Jesus? Ou o nosso olhar exclui, é preconceituoso, é perverso? Alimentamos-nos de Jesus para estender as mãos como Jesus? Alimentamos-nos de Jesus para passar fazendo bem como Jesus? Jesus é o pão do céu. E quem come deste pão tem vida. Quer dizer que a vida muda. A vida ganha sentido. É isso que é vida eterna. Uma vida cheia de sabor. Parece com pão. É uma vida que é partilhada. Isso é vida eterna. E esse tipo de vida, nem a morte consegue encerrar. Nem a morte é capaz de pôr fim a esse tipo de vida. Que não foi vida guardada, mas foi vida doada. E porque doada, marcou as pessoas. Animou, reanimou, alimentou, sustentou na esperança, encorajou, pôs de pé.
Vidas como essas não são esquecidas. Vidas como essas não alimentam a barriga, mas alimentam o espírito. Vida eterna é viver com sentido. E a morte não pode pôr fim a esse tipo de vida. Peçamos ao Espírito de Jesus que nos anime. Nós nos alimentamos agora da palavra e vamos nos alimentar do pão eucarístico. Alimentando-nos destas duas mesas, que nós sejamos capazes de viver como Cristo. Especialmente nessa época que tem tanta carência de gente, de humanidade, de solidariedade, de olhar o outro, de palavra, de cuidado, de esperança, e não de gente devorando umas às outras. Peçamos ao Espírito de Jesus que nos ajude, que comendo do seu pão a gente se comprometa com a justiça e com a vida. Porque comer do seu pão para depois defender a morte, ou se calar diante da morte, é comer da nossa própria condenação.